Olá, alunos e alunas! Para você que está agora aí no Acerte Concursos, esperando a aula começar. Para você também que me acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, nós estamos aqui para tratar de mais 5 grandes questões envolvendo a organização do Estado brasileiro. Nós estamos falando do direito constitucional. Vai a minha apresentação, hein, galera? Prof. Alan Vinícius, veja só as redes sociais. Se você não tem ainda, pegue sua caneta e anote agora mesmo. E-mail, olha só. O e-mail é prof.alanvinicius@gmail.com. Equipe 100% antenada em lhe responder com toda a rapidez e eficiência. O WhatsApp de dicas. Quem não tem ainda esse WhatsApp, é o WhatsApp mais famoso do Brasil. Ou seja, se você quer receber questões diárias, são questões gratuitas, questões diárias, para que juntos nós possamos efetuar o treinamento de questões, anote agora mesmo, 71984911908. Só tem um detalhe. O que é que você vai fazer agora? Não deixe para depois, senão você vai esquecer. Você vai pegar exatamente agora e vai anotar este número, vai colocar na agenda do seu celular e vai me mandar uma mensagem dizendo o seu nome, dizendo o seu município e dizendo qual é o concurso que você almeja fazer, para que eu lhe coloque na lista de transmissão adequada. Não esqueça de colocar o número na agenda do celular. Só assim eu poderei estabelecer um contato adequado com você via a lista de transmissão. Facebook, prof.alanvinicius é a fanpage, curta a fanpage. Instagram, que é uma ferramenta hoje bastante utilizada, tá certo? Então toda atenção, as pequenas dicas, as dicas em banners, toda atenção, vai lá, possa seguir. Se você está com o celular agora, vamos lá, a gente acessa geralmente as redes sociais pelo celular, então vá lá agora, entra na minha página, prof.alanvinicius e coloca seguir. Lembrando que tem o Instagram do Prof. Alan Vinícius e tem o Instagram do Acerte Concursos. São 2 Instagrams diferentes, tá certo? Coloca lá, seguir nos 2, importante, para que você saiba todas as grandes novidades, todas essas grandes ferramentas que nós iremos proporcionar para vocês, tá bom? Além disso, meu canal no YouTube, Alan Vinícius Professor, nós costumamos fazer grandes lives, grandes transmissões ao vivo, para que possamos juntos alcançar essa tão sonhada aprovação, hein? Estamos juntos nessa caminhada? Vamos lá? Vamos resolver mais questões? Vamos nessa. Questão 31. De acordo com a Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Toda vez que falar, então, em competência, e esta competência for uma competência concorrente, na sua cabeça já deve estar de imediato que é uma competência legislativa. Essa competência, ela encontra guarida no artigo 24 da Constituição Federal. É muito comum que o organizador de prova, ele tente confundir 2 grandes competências legislativas que envolvam a União. Então, nessas competências legislativas, nós temos as competências que são privativas da União. Essas competências, elas vão envolver diretamente interesses federais. Elas encontram guarida no artigo 22 da Constituição Federal. Muita gente fala assim, Alan, a parte de organização do Estado eu não gosto, ela é muito decoreba. Não, você não gosta porque é mais complicado de você acertar a questão. Qual é a grande dica? Você tem que resolver questões. Mas quando você resolve a questão, você tem que colocar ao lado a competência correta. Essa é a grande chave. Então, aqui ao lado, além das privativas na União, nós temos as competências que são concorrentes. As competências concorrentes têm a parte da União com as normas gerais e nós temos a parte dos estados e do Distrito Federal com as normas específicas. Neste caso, nós vamos pensar no artigo 24
da Constituição Federal de 1988. Vamos nessa? Olha só, legislar sobre desapropriação, competência. Vamos lá estabelecer aqui alguns códigos, tá certo? Desapropriação é privativa da União. Transporte e trânsito também privativa da União. Legislar sobre registros públicos, privativa da União. Populações indígenas, privativa da União. Então veja que a questão ela pede a do artigo 24, mas fatalmente ela também traz as situações do artigo 22. Lembre-se que orçamento nós temos no âmbito de todos os entes federativos. Então o orçamento acaba sendo de competência concorrente. Então questão de número 31, a resposta é a letra C. Beleza? Vamos nessa? Questão de número 32, mais uma questão importante. Lei estadual que disponha sobre questões específicas em matéria de trânsito e transporte. Aqui tem uma pegadinha enorme. Olha só, veja que a gente está falando em lei. Se a gente falou em lei, nós estamos tratando de competência legislativa. Quando se fala na matéria transporte e trânsito, quando se fala de transporte e trânsito, olha, mais uma questão cobrando isso. Vamos lembrar que isso já estava aqui, ó. Já estava na questão 31. A 32 veio de novo com transporte e trânsito. Veja que é privativa da União. Nós vimos isso na questão anterior. Então, se a competência é uma competência privativa da União, a primeira linha que a gente poderia pensar é privativa da União. Se é privativa da União, automaticamente os estados não se envolvem. Cuidado com isso. Porque quando a gente fala na competência, a expressão privativa, ela cabe delegação. Isso é importantíssimo. Esta delegação, ela será feita para quem e de qual forma? Então, a delegação, ela será feita primeiro da União para os estados. Alan, o Distrito Federal pode, porque o Distrito Federal ora age como estado, tá certo? Ele não pode ser o Distrito Federal agindo como município. Como é que a União efetua essa delegação? Ela efetua por lei complementar. Ora, se é a União que efetua por lei complementar, essa lei complementar tem que ser federal. Tá certo? Então é possível sim, é a previsão do artigo 22 no seu parágrafo único. É um detalhe super importante que você não pode perder jamais. Artigo 22, parágrafo único, é um ponto aí de extrema importância para que você consiga vislumbrar as questões de uma forma adequada. Então vamos nessa. Então os estados podem legislar caso recebam a delegação. Então, incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União, até aqui beleza, sendo vedada a União delegá-la aos estados. Errado, porque privativa cabe. O que não cabe delegação é a exclusiva. Então, compatível com a Constituição, sim, desde que haja lei complementar federal que autorize os estados a legislarem sobre questões específicas da matéria. Perfeito. Foi o que a gente acabou de falar. Então, incompatível não com a Constituição, assim como a gente cortou em cima. Por se tratar de matéria de competência privativa dos municípios, aí não, é privativa da União. Só chamando a atenção em relação aos municípios e essa parte de trânsito. Se for a situação atinente à segurança no trânsito, é uma competência comum, ou seja, envolve a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, zelar pela observância da segurança do trânsito. Compatível com a Constituição por se tratar de matéria de competência legislativa concorrente. Errado, a competência é privativa da União, como nós falamos aqui abaixo. Compatível com a Constituição, sim,
por se tratar de matéria de competência legislativa suplementar dos Estados, que estão inclusive autorizados a exercer a competência legislativa plena. Não, porque isso acontece no âmbito da legislação concorrente, que não é o caso. Trata-se de uma competência privativa e não concorrente. Questão 32, resposta à letra B. Vamos nessa, galera. Questão de número 33. Próxima questão, questão 33. Olha só, olha só, olha só. Lei estadual, importante, que institui a região metropolitana. Primeiro detalhe, falou de região metropolitana, nós estamos tratando do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal. O artigo 25, em seu parágrafo 3º, ele vem a determinar quais circunstâncias. Não esqueça deste detalhe. O artigo 25, ele determina que as regiões metropolitanas, elas são estabelecidas por lei complementar estadual. E aí você tem o agrupamento de municípios limítrofes, ou seja, municípios que fazem fronteira, tá certo? Por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Será, veja só, se é estadual, incompatível com a Constituição por se tratar de matéria de competência privativa da União. Errado. É competência enumerada para os estados. Compatível com a Constituição, desde que se trate de lei complementar. Perfeito, foi o que a gente acabou de falar. Tem que ser uma lei complementar. Se tivesse lei apenas, lembrando que isso significa lei ordinária, tá bom? Incompatível com a Constituição, já está errado novamente. Por se tratar de matéria de competência legislativa dos municípios. Não poderia ser, gente, porque se envolve mais de um município, a competência não pode ser municipal, tem que ser estadual. Compatível com a Constituição, sim, por se tratar de matéria de competência concorrente. Não é concorrente, é apenas dos estados. Compatível com a Constituição, desde que haja lei complementar federal que autorize os estados a legislarem sobre a matéria. Não. Então ficamos na questão 33 com a letra B. Vamos nessa, galera, mais uma questão. Você que está aí no Cine Acerte, para você que está me acompanhando pelas redes sociais, gostaria de lhe fazer um grande convite. Olha só, se você quer ter acesso às diversas ferramentas que nós implementamos, nós temos o projeto Aluno VIP, que é um acervo, um método de aulas online, onde você poderá acompanhar as aulas com os professores aí que você consegue acompanhar no Acerte Concursos. Se você tem interesse, eu vou lhe dar um grande presente agora. Anote aí o endereço: www.profalanvinicius.com/VIP. Você vai lá preencher o seu cadastro e eu vou lhe dar como presente 7 dias gratuitos para que você tenha acesso a toda esta ferramenta. Agora você tem que fazer isso agora mesmo. Faça o cadastro que eu estarei junto com você ao longo desses 7 dias para lhe orientar nos assuntos que serão chave no seu processo de aprovação. Vou repetir o endereço: www.profalanvinicius.com/VIP. Não é no site do Acerte, é no meu site, site do Prof. Alan. É um presente para você, nada mais adequado. Você está aqui me acompanhando, me prestigiando neste momento. Então anote, vá lá, faça o cadastro, que você receberá todas as orientações através do WhatsApp. Eu vou estar acompanhando você ao longo desses 7 dias, lhe orientando, para que você possa se sentir em casa numa experiência única. É o VIP Experience. Então aguardo você lá, hein? Vamos nessa? Vamos finalizar aqui. Questão 34. Lei municipal, veja só. Lei municipal que proíbe a cobrança de consumação mínima em bares da cidade é segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja só, lei municipal que proíbe a cobrança de consumação mínima. A gente está falando de bares e restaurantes, então a gente está falando de situações atreladas ao direito do consumidor. Direito do consumidor
especificamente, é objeto de competência concorrente. Quando a gente fala dos direitos do consumidor, a gente está falando de uma legislação especificamente de natureza concorrente, principalmente no cenário que envolva danos provocados a este consumidor, tá certo? Então, sobretudo dos danos ocasionados ao consumidor, de fato nós temos uma linha de legislação concorrente. Então, constitucional, pois o município tem competência concorrente com a União, não tem, então não é constitucional. Inconstitucional, sim, pois cabe à União e ao Estado, de forma subsidiária, legislar sobre o direito do consumidor. Não, é competência concorrente. Constitucional já está errado, pois o município tem competência concorrente ao Estado, não tem. O que o município pode ter, quando a gente fala em um cenário de competência que envolve os dois, é suplementação da legislação federal e estadual, não é concorrente. Então, inconstitucional, pois cabe à União e ao Estado legislar sobre o direito do consumidor de forma concorrente. Beleza. E o que é que nós temos? Ilegal, pois o Código de Defesa do Consumidor prevê que cabe ao estabelecimento comercial decidir pela cobrança, respeitados os limites legais. Não está errado, até porque nós teríamos um conflito de lei, e aí a ideia não é de ilegalidade, mas num cenário de inconstitucionalidade, na medida em que tem a ver com a repartição de competências constitucionais. Então, questão de número 34, a resposta é a letra D. Vamos lá, galera, mais uma questão, a última questão de hoje, a questão de número 35. Edinaldo, deputado estadual, almejava apresentar projetos de lei para disciplinar o exercício de determinado direito de grande importância para a população do estado Beta. Ao consultar sua assessoria jurídica, foi informado que a competência legislativa para legislar sobre a matéria era concorrente com a União, bem como que esse ente ainda não tinha editado nenhuma lei sobre a temática. À luz da sistemática constitucional, afeta a divisão de competências legislativas e da narrativa acima, é correto afirmar que o projeto de Edinaldo, não esqueça disso, não esqueça desse detalhe. Quando nós falamos da competência legislativa concorrente, qual é a linha de raciocínio que você precisará ter? Que a União, ela estabelece normas gerais e que os estados e o Distrito Federal vai exercer normas específicas. Este é o cenário, este é o roteiro. Então, cada um faz a sua parte. Só que a gente precisa entender que existem peculiaridades. Quais são essas peculiaridades? Características específicas. Primeiro, imagine o seguinte. Imagine que a gente esteja diante de um cenário de ausência de lei federal e essa ausência de lei federal envolva normas gerais. A ausência de lei federal sobre normas gerais, isso gera uma consequência. Quer dizer que os estados vão exercer competência legislativa plena. Ou seja, o estado vai ocupar todo esse espaço, porque nós não temos a lei federal. Agora, qual é o cenário 2? Se surgir a lei federal depois. Então a gente vai chamar de superveniência. O que é superveniência? Surgimento posterior de lei federal. Ora, essa superveniência de lei federal, que fique claríssimo, envolve normas gerais. Automaticamente vai existir a suspensão da eficácia da lei estadual. A pergunta é, suspensão da eficácia da lei estadual como um todo? Não. Apenas no que
lhe for contrária. Apenas no que lhe for contrária. Esse detalhe é super importante. Então vamos voltar para fazer a análise da questão. Olha só. À luz da sistemática constitucional, afeta a divisão de competências legislativa e da narrativa acima, é correto afirmar que o projeto de Arinaldo pode tratar da matéria de modo pleno, sendo que a lei dele resultante prevalecerá no caso de sobrevir. Não prevalece. B. Somente poderá ser aprovado e transformado em lei quando a União, no exercício de sua competência legislativa, editar normas gerais. Também está errado esse detalhe. C. Pode tratar da matéria de modo pleno, foi o que a gente acabou de falar, sendo que a lei dele resultante pode vir a ter eficácia suspensa, no caso de sobrevir lei federal sobre normas gerais que dele destoe, certíssimo. Foi esse detalhe que nós trouxemos. Pode tratar da matéria apenas sob a ótica de interesse local, errado. Vai exercer competência legislativa plena quando nós estivermos diante da ausência de lei federal. Sendo que a lei dele resultante será suspensa quando destoar de normas gerais da União. E pode tratar da matéria de modo pleno, exatamente, sendo que a lei dele resultante somente prevalecerá sobre a lei federal superveniente quando preponderar o interesse local. Nunca prevalece. Então, questão de número 35, resposta letra C. Beleza, galera? Parabéns por estar aqui, parabéns por estar se empenhando. Lembre-se, o processo de resolução de questões ele é fundamental. Faça agora mesmo o cadastro, aguardo você, estarei acompanhando você ao longo desses 7 dias, tá certo? Estamos juntos rumo à aprovação, valeu!